Fala, torcida vascaína, estou eu aqui de volta. Tenho vários assuntos para falar para vocês, passar informações, bastante informações, algumas ruins e outras muito boas. Então vamos lá, vamos começar de praxe. Pessoal, se inscreva, dá o like, dá o dislike, aperta o sininho de notificação para receber novas informações, faça seus comentários. Estou gostando, os comentários estão aumentando e a gente está interagindo mais. Então vamos lá, gente, por etapa, tentar pautar uma por uma e ser bem didático nas informações. Eu primeiro vou começar a falar de Bruno Gomes. Bruno Gomes, ele fez hoje a renovação dele até 2023. Assinou lá o contratinho dele até 2023. Com uma multa rescisória de 179 milhões. Então o Vasco se respaldou com esse jogador, tá? Para tirar o garoto tem que dar 179 milhões, ou então procurar o Vasco, sentar na mesa e negociar possível venda do jogador, né? Então sobre o Bruno Gomes é isso que eu tenho que falar. Aí eu vou falar com vocês sobre Thales. O Thales tem um risco muito grande do jogo contra o Bahia sentar no banco, perder a sua vaga para o PEC. Por merecimento, o menino tem direito de ser titular, mas no caso Mães, o Vanderlei está preocupado, porque como eu tinha falado com vocês no vídeo anterior, ele tem a preocupação de quebrar logo os dois, ele não quer isso. Porque eu acho, como ele também acha, porque os meninos não podem ser solução, os meninos tem que ser uma peça da engrenagem desse Vasco, certo, gente? E também vou falar sobre as renovações. O Vasco está conversando sobre as renovações da NetBet. O Vasco está falando da renovação da Avan. E o Vasco está alinhavando a terceira camisa com a capa. Isso vai gerar um dinheiro, né? Vai gerar um dinheiro. Qualquer renovação existe um aumento dos seus valores. E isso é importante para o caixa do Vasco, que está combalido, está catastrófico, está muito catastrófico esse caixa do Vasco. Então, gente, é muito importante o Vasco ter calma para essa renovação. Não renovar com a emoção, tem que renovar com a razão. A emoção é porque todo mundo sabe a situação financeira do Vasco. E na pressa de ter esse dinheiro, o Vasco não fazer uma renovação conforme o peso do Vasco. Tem que ter calma nessa renovação, é o meu ponto de vista. Agora eu vou falar sobre Goiás. O Goiás está cobrando 5 meses de salário do goleiro Sidão. Olha o absurdo da gestão do presidente que acabou de sair. O presidente não pagou o salário do goleiro. O goleiro tem que receber o salário. Ele é trabalhador, ele trabalhou. Independe se ele foi bem ou ruim. Foi feito acordo, procuraram o serviço do goleiro, o goleiro acordou o acordo salarial e o Vasco tem que pagar. E o Vasco não pagou. E o goleiro já saiu do Vasco, ó. Essas coisas só prejudicam a imagem do Vasco. A imagem do Vasco, cada vez mais, com essas pessoas que hoje estão e saíram, tá ficando desse jeito, gente. Imagem arranhada. Isso, sabe o que acontece? Na hora de você tentar um patrocínio novo, valores mais de acordo com o peso do Vasco,
Não tem como. Porque o cara vai assim, cara, como que eu vou botar um dinheiro e associar meu nome num clube que está bem mais arranhada? É difícil, né, gente? É muito difícil. Então, nós vamos falar do jogo que aconteceu hoje. O Bahia ganhou o Corinthians. Evidentemente, um resultado muito ruim para as pretensões do Vasco. Mas também tinha falado no outro vídeo que o Vasco só precisa dele. O Vasco só precisa dele. O Vasco não precisa de ninguém. Então, hoje, o campeonato está da seguinte forma. Está o Vasco em 14º com 36 pontos. Aí vem o Sport em 15º com 35 pontos. Aí vem o Bahia em 16º com 35 pontos. Perceberam que a diferença é de 1 ponto do Vasco para o Sport, para o Bahia e para o Fortaleza, que hoje está em 17º, o primeiro da zona de rebaixamento? O primeiro da zona de rebaixamento. Essa diferença é de 1 ponto. 1 ponto. Tem o Goiás em 18º, com 29 pontos. Nós temos o Curitiba em 19º, com 27 pontos. E temos o nosso Botafogo do Rio de Janeiro em 20º lugar com 23 pontos. A situação do Botafogo é perigosa, muito perigosa. Eu até acho que vai ser difícil. Matematicamente tem 0 alguma coisa. Por números ainda tem condições de continuar. E espero que aconteça um milagre, porque eu gosto muito do clube Botafogo. Tenho muito respeito pela história do Botafogo. Um clube que cedeu vários jogadores para a seleção brasileira. Tem mais história de futebol do que o nosso rival. O nosso rival não tem história. O nosso rival é derivado, veio da história do Fluminense. E o nosso rival começou a existir na era Zico. Todo mundo sabe que o nosso rival começou a existir na era Zico. Na competição de 79 para cá. Sim, Então eu respeito muito a história do Botafogo. Por que eu foquei muito 1 ponto do Vasco para o Fortaleza? Porque qualquer derrota que o Vasco venha a ter com os próximos jogos, o Vasco pode voltar para a zona de rebaixamento. E isso leva a gente ter a total certeza que o jogo de domingo é muito mais do que uma decisão. É a vida do Vasco. É a permanência do Vasco. O Vasco vai fazer um jogo de 6 pontos contra o Bahia, que é um adversário direto. Então, de forma nenhuma, o Vasco pode ter um resultado diferente de uma vitória. O Vasco precisa ganhar esse jogo, que praticamente consolida ele na Série A. Porque eu acredito que a linha de corte que estava prevista de 45 para cima, ela desceu. Ela deve estar hoje na casa dos 41, 42. Então o Vasco ganhando, o Vasco já vai para 38 pontos, precisando no máximo de 5 pontos. E o Vasco vai jogar mais 6 jogos, né, com esse jogo do Bahia. Eu não acabei esquecendo, acho que são mais 6 jogos. Então o Vasco tem 6 jogos. Se o Vasco empatar os 6 jogos, o Vasco vai acima do necessário. Então esse jogo de domingo, ele não só é mais do que uma decisão, como praticamente ele consolida o Vasco na Série A. E agora, gente, um assunto que eu deixei por último, mas de muita importância para o nosso Vasco. O STF tem que julgar uma ação que o Partido Solidariedade implementou para desconsiderar a liminar que descaracterizou a eleição no dia 7, certo, gente? Isso. A ministra Rosa Weber
numa entrevista para vários canais e várias empresas de informação, ela simplesmente disse que temos que respeitar as eleições presenciais, né, gente? Não dá para confundir presidencial com presenciais. Então vamos lá, gente. Ela, com todas vírgulas possíveis, ela confirmou que tem que respeitar as eleições presenciais. E qual foi a alegação que o senhor Mursa, com os interessados, conseguiram eliminar? Dizendo que a eleição não podia ser presencial por causa do momento do Covid, e foi aceito o pedido dele. Mas se você tem uma ministra do STF, que é o máximo, não existe acima disso, e pede para respeitar as eleições presenciais, com certeza abriu uma luz enorme nesse fim de túnel. Isso. Mais um argumento para se usar. Eu não sou conhecedor de parte jurídica, mas dentro das informações que eu pego ali, pego por lá, tenho um filho que se formou agora em Direito, tem outro estudando, baseado nessas informações, se gerou uma luz no fim do túnel. Pode dar em nada, mas gerou uma luz no fim do túnel. E o que mais a torcida está querendo é que seja logo julgado, para nós termos uma ideia do que vai acontecer, porque o Vasco precisa de organização, pessoa que realmente quer fazer, pessoa que realmente se planejou para sentar na cadeira. Isso, sentar na cadeira. E o Vasco está sangrando, gente. O Vasco está sangrando. O Vasco não tem como ficar adiando, porque o Vasco tem que solucionar problemas gravíssimos financeiros para ontem. Não cabe mais o Vasco esperar. Não cabe, o Vasco não aguenta, o Vasco está sangrando. Entendeu? O Vasco tinha R$34,01 no caixa dele. O futebol lidar com milhões e o clube só tinha R$34,01. Isso é uma brincadeira. Tá bom, gente? Então, torcida vascaína, amo vocês. Sabe por quê? Porque eu também sou torcedor e amo o Vasco igual a vocês, e por isso eu tenho muito amor por vocês. Vocês podem até achar que eu faço isso só para ter mais um motivo para segurar vocês. Não, é de muito carinho e de muita honestidade esse sentimento que eu tenho por vocês, porque eu tendo esse sentimento com vocês, eu estou tendo comigo, porque eu também sou torcedor do Vasco e eu me amo. Eu tenho amor por mim e tenho amor por vocês, porque junto o Vasco é muito forte. Fique com Deus, gente.